Hoje eu vim trazer um tema para vocês que eu acho super essencial, super necessário, ao mesmo tempo que ele é muito complexo, ele é muito simples. É um tema super legal para se discutir, porque eu vejo que bastante gente tem dificuldade. Com certeza não é só você, eu também tenho essa dificuldade, todo mundo tem essa dificuldade. E a primeira pergunta que eu gostaria que você analisasse no setor da sua vida, como você funciona, é: quais são as palavras que você usa e como você se acolhe quando você comete algum erro? Essa deve ser a primeira análise para a gente entender como que a gente se cuida, como que a gente se acolhe, como que a gente se abraça em relação às dificuldades, em relação aos erros que a gente comete na vida. Primeiro, eu gostaria de explicar um pouquinho, porque eu sinto que eu tive bastante dificuldade também no meu processo de evolução, que eu ainda estou num processo bastante árduo de evolução, melhorei bastante coisa, mas tem muitas coisas a melhorar. E uma das coisas que eu percebo que eu tive bastante dificuldade ao longo do processo foi de saber a diferença da autocompaixão com a autocrítica. Eu imaginava que a autocrítica era como se eu estivesse dando um estímulo para mim. Eu estivesse me ajudando a querer melhorar. Eu pegando no meu pé, eu ia ser uma pessoa melhor, eu ia conseguir de uma forma mais rápida, eu ia ter mais combustível realmente para eu poder lidar ou fazer mais rápido ou ter mais força de vontade para conseguir as coisas. E aí, no meio do caminho, desse processo todo de autocrítica, que a gente acha que está arrasando, a gente começa a analisar que a gente só está se frustrando. A gente só está pensando no medo de errar, que a gente não pode errar, que a gente não pode não saber, que a gente não pode pedir ajuda, porque pedir ajuda é uma fraqueza, a gente já deveria estar sabendo daquilo, então a gente não tem o porquê estar pedindo ajuda. Então isso são alguns dos mínimos detalhes da autocrítica, que vem no pacote todo, né? E aí eu te pergunto, por que a gente não usa a autocompaixão ao invés da autocrítica, se o nosso objetivo é o acolhimento, é a gente conseguir passar pelo processo, é a gente conseguir dar o gatilho, dar a força para a gente evoluir. É aí que essa má interpretação acaba atrapalhando um pouco todo o processo evolutivo. Por quê? Porque a gente interpretando que a autocompaixão tem relação com dó, com pena da gente mesmo, a gente não consegue exercer ele na essência. O que nada mais é a compaixão? A compaixão é a gente se acolher naquele momento que a gente mais precisa. Se você erra, se você cometeu alguma falha, é nesse momento que você precisa ter autocompaixão. É você entender que aquele processo faz parte, que o erro faz parte. E isso vai te ajudar a você superar, a você não passar mais por aquilo. E você conseguir fazer a seguinte pergunta: o que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer de diferente para isso não acontecer mais? Eu falo por mim, porque esse é um assunto que mexe bastante comigo, porque eu falo assim, até ontem, realmente. Até ontem eu não sabia ter compaixão comigo mesma. Eu sempre fui muito autocrítica, né? Igual eu sempre comentei aqui com vocês. Então eu não sabia nem usar isso, nem saber o que era me acolher, o que era eu cuidar de mim naquele momento que eu mais precisava. Era como se eu tivesse aquele vício de sempre me chicotear quando eu errava, eu ficar repensando várias vezes. Por exemplo, ao longo do dia eu fazia 10 coisas legais e 2 coisas eu errava. Na hora de deitar, eu só pensava as 2 coisas que eu errava. Eu não conseguia passar por cima daquilo e conseguir ver as outras 10 coisas que eu fiz de legal. E no trabalho, a mesma coisa. Às vezes eu estava num processo novo, que eu estava aprendendo ainda, não conseguia aplicar aquilo, né? Não conseguia colocar em prática. E eu fazia com que eu já tivesse que estar sabendo daquilo, mesmo eu estando no processo de aprendizado. Eu não admitia que eu estava aprendendo, que alguém estava me ensinando, que eu tinha que pedir ajuda. Eu já achava que eu já tinha que estar sabendo daquilo. Então, assim, é um processo autocrítico tão grande
que a gente só fica estressado, que a gente não ganha nada com isso. Outro exemplo também que engloba a parte da autocrítica, porque assim, a autocrítica, ela envolve vários outros setores, vários outros microassuntos dentro da autocrítica. E eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que era mais pro lado pessoal, né? Eu não conseguia delegar. Por quê? Porque o delegar para mim é você confiar que a outra pessoa vai conseguir fazer do jeito que você quer, do jeito que você imagina, do jeito que você faria. E como eu tinha, né? Eu vou falar que eu já tinha, já porque como eu tô no processo de melhorar, eu falando que eu tenho ainda, eu acho que eu não vou ficar muito legal, mas assim, o processo que eu tinha de autocontrole não fazia com que eu confiasse nas pessoas. Então eu queria fazer tudo. Eu queria ter o domínio de tudo, o controle de tudo, queria saber de tudo, dos mínimos detalhes. Se eu não sabia algum detalhe, alguma coisinha, eu já ficava assim, gente, não vai dar certo, porque é isso, é isso, é isso. Então, até nisso, até no perfeccionismo, a autocrítica, ela vem também no pacote. E aí, como que eu fui melhorando isso? Eu passei por algumas provas, né, algumas situações, em que fez com que eu visse aquilo de uma forma mais zoom, eu olhasse aquilo de uma forma mais profunda para realmente mudar. A gente vê a situação, a gente vê as coisas acontecendo, mas a gente acha que não é necessário mudar, não é necessário fazer nada. É assim, é aquele jeito, tá dando tudo certo, então eu vou continuar fazendo isso. Até que você realmente, a sua mente vai contra você de uma maneira em que você não tem outra opção a não ser analisar aquilo profundamente você com você. Então, foi aí em 2023 que algumas coisas mudaram profundamente na minha vida. Em 2023, no comecinho do ano, eu tive uma crise de pânico, crise de ansiedade. Foi uma coisa tão forte que eu tive que sair do trabalho. Eu não conseguia ficar sozinha. Eu tinha medo de tudo. Eu perdi 10 quilos. Então, assim, foi literalmente bem profunda. Meio que assim, a vida falando assim, ó, eu vou tirar essa situação agora e não tem como você correr. Você vai ter que passar por isso e esse é o seu momento de prova. E aí começa todo o processo de cura, né? Que a gente já sabe que todo mundo tem a dor e através da dor a gente consegue se curar. E esse foi o meu processo. Foi um processo bem dolorido, mas foi necessário. Hoje eu consigo ver quanto foi gratificante para mim ter passado por isso tudo, para eu ser o que eu sou hoje, para eu conseguir pensar da maneira como que eu penso hoje. Então, assim, a gente acha que os erros, eles não são necessários. Eles são necessários. A gente precisa passar por eles para a gente conseguir ter uma visão melhor. E eu não conseguia ter a visão que eu precisava ter. Eu precisava realmente passar por um processo muito mais dolorido, que foi, né, a ansiedade e a crise de pânico, para eu realmente parar tudo e falar assim, não, Patrícia, para que assim não tá dando, tá dando. E uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui, pra deixar bem claro todo o meu processo, como eu tô evoluindo, gente, eu tô com esse canal. Que a pessoa mais autocrítica e mais perfeccionista do que eu, tendo um canal, se expondo aqui e, né, tendo que lidar com os pensamentos da autoexposição, gente, isso assim é a prova viva de que realmente as coisas estão evoluindo. Eu tô aqui, tô fazendo meu processo de aprendizado também. Todo canal, todo vídeo que eu faço aqui no canal é um aprendizado para mim de alguma forma diferente. Às vezes eu faço um pouquinho mais eu conversando com vocês, alguns outros vídeos eu faço um pouquinho mais de montagem, com eu em segundo plano, mas assim, cada um tem alguma coisinha que eu tenho que lidar de alguma forma, por exemplo. Desde repetir de novo, porque eu acho que não tá legal, mas é tipo, tá legal sim, você vai fazer. E tem uma frase que eu acho super bacana que eu quero com certeza que vocês passem pra frente, analisem ela nos momentos que vocês estão mais se desafiando, é a seguinte: mude seus pensamentos e você mudará seu mundo. Ele parece um pouquinho clichê, mas a partir do momento que você muda a percepção
de você com você, de você em relação ao mundo, tudo ao redor muda. As ideias, as vontades, os pensamentos, os desejos, tudo se alinha, tudo fica mais saudável, tudo fica mais leve. Você fica do seu lado porque você tá com um pensamento positivo em relação a você. Então, assim, o conselho que eu dou é sempre pensar positivo, mesmo que tudo pareça perdido, tudo pareça dando errado, ou que você não está conseguindo alguma coisa. Pensa positivo, vai dar tudo certo, errou, tá tudo bem, vai lá, tenta de novo. E a gente é assim, gente, a vida é assim, a gente tem que ir tentando, tem que ir conquistando, tem que ir errando, tem que ir analisando. E o melhor de tudo é a gente conseguir ter a percepção de olhar tudo aquilo com otimismo, com acolhimento, com autocompaixão e seguir em frente. Vou ainda gravar um vídeo para vocês sobre todo esse processo que eu passei da crise de ansiedade, crise de pânico. Queria detalhar certinho tudo que eu passei, o remédio que eu tomei, como que foi as terapias, como que foi depois de sair de casa, né? Porque eu fiquei com muito medo, então eu não conseguia sair de casa. Então eu gostaria de ajudar quem está passando ou já passou, para a gente compartilhar um pouquinho sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz realmente de coração. Queria passar um pouquinho das experiências que eu tive de vida, desses momentos, tanto difíceis quanto significativos. E eu gostei bastante de compartilhar, tô gostando cada vez mais, tá me ajudando muito nesse processo de autocrítica, de autocuidado, de autocompaixão, tá contribuindo muito para minha evolução. Com certeza vou continuar cada vez mais fazendo vídeo aqui para vocês. Vou ver se os próximos vídeos eu aprofundo um pouquinho mais, tá? Sobre vários outros temas, que eu gosto bastante desse tema de autoajuda, tá bom? Então até o próximo vídeo!